Consegui voltar. Vamos ver se o Raul entra de novo. Só um minuto, gente, que o Raul já vai entrar de novo. Vamos ver se agora melhora a conexão. Tô doida para ver as conclusões do Raul. Saber onde é que eu ponho os meus milhões, onde é que eu invisto os meus milhões. Gente, vamos reiniciar o vídeo, porque a conexão estava ruim. Vamos ver se agora fica melhor. Lembrando que a gente está falando com o Raul. Ele é consultor na área de investimentos, da Jobim Investimentos. Gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre essas questões financeiras em decorrência da pandemia. Eu tô doida, ele estava falando, eu tive que derrubar o vídeo no meio porque a conexão estava muito ruim. E eu tô esperando ele entrar de novo para a gente ouvir as conclusões dele. Ele estava falando um pouco sobre a Jobim. Eu perguntei para ele, muito resumidamente, enfim, no que investir nesse momento de pandemia. Ele pediu aqui para entrar. Vamos ver se agora fica melhor. Oi, Raul. Oi, Raul. Entramos de novo. Problemas de tecnologia, desculpa. Agora eu coloquei no 4G, vamos ver se melhora, né? Vamos ver. Então, Bárbara, só retomo da onde paramos? Acho que sim, volta um pouquinho, você estava falando da crise de 2008 e de como nasceu a Jobim, né? Então, vou ser mais breve aqui, já que a gente foi interrompido aqui pelas questões de tecnologia. Então, a gente tinha esse problema onde os bancos não estavam preparados para atender esses novos milionários que se davam no início dessa década e uma questão de previdência que já é mais antiga, que famílias que hoje têm uma renda de 25, 30, 50, enfim, independentemente de quanto que ganha de renda, não podem depender da previdência social para ter sua independência financeira. Porque no momento que elas deixarem de trabalhar, se a gente trouxer para os dias de hoje, o máximo que cada família dessa vai ter são R$6.000, né, por pessoa, que é o teto hoje da Previdência Social. Então, o padrão de vida cai muito. E aí as pessoas precisam buscar a sua própria independência financeira, né? Então, esses dois fatores foram fatores preponderantes para eu e meus sócios a gente trabalhar em cima deles e montar a Jobim, né? E aí, em 2017, a Jobim nasceu com o propósito, né, de ser um hub de soluções financeiras, com o propósito de mostrar o caminho e acompanhar o nosso cliente na busca, né, no atingimento e na manutenção da independência financeira. Porque uma coisa é certa, Bárbara, a maioria das pessoas quer ter a independência financeira, né? Por isso que as pessoas jogam na Mega Sena, por isso que as pessoas, né, alguns são afortunados de ter uma herança para receber e aí não depender dos seus rendimentos e tal. Mas a maioria das pessoas vai buscar sua independência financeira através do seu trabalho, da sua renda. Então, esse é o trabalho que a gente faz. O que a gente faz, né? O propósito de buscar dos clientes, ajudar os clientes a buscarem e manterem a sua independência financeira. E isso independe do tamanho do cliente, do tamanho do investidor. Porque o cliente que é grande também e que hoje vive dos seus rendimentos, ele não pode deixar que os rendimentos do patrimônio dele se sobreponham, né, sejam menores, perdão, do que suas despesas. Então, se você tiver mais despesa do que o rendimento que o seu patrimônio te dá, uma hora a fonte vai secar. Então, é importante que, independentemente do tamanho do cliente, a busca pela independência financeira ela seja
atingida. E aí você tem vários caminhos para chegar. E voltando à sua pergunta, através de renda fixa, renda variável, imóvel, dólar, enfim, diversos, né? Então, esse é o primeiro. Eu acho que esse contexto é o que dá a gente, o que a gente faz para aí a gente partir para a próxima pergunta, que como que a gente faz isso, né? Sinal agora Pois é, agora tá perfeito. Pois é, e assim, eu acho que hoje em dia, cada vez mais as pessoas vão ter que investir em coisas de maior risco, né? Como a gente tinha falado na outra live anterior. E aí, assim, exatamente porque os juros estão muito baixos, né? Então, os investimentos em renda fixa já não são mais tão atrativos. E o que você acha que pode ser um... Eu sei que em mercado financeiro não tem previsão, né? Porque só se a gente tivesse bola de cristal, aliás, seria ótimo, né? Se a gente tivesse bola de cristal. Mas o que você acha que provavelmente vai ser o futuro aí do mercado financeiro? Bolsa de valores? A gente até comentou sobre isso, né? Tem muita gente, eu gosto dessa área financeira, e como eu trabalho com tributário, acho que tem um pouco a ver também, né? Então acaba que eu leio alguma coisa sobre finanças. E eu tenho ouvido algumas pessoas falando que é um bom momento para investir na Bolsa de Valores, nas empresas brasileiras, porque os papéis estão muito baratos. A gente viu aí, a Bolsa caiu muito, né? Principalmente no início, quando começou esse processo todo da crise da pandemia. O que você acha que é o futuro do investimento no Brasil, do investidor, enfim? Será que vai surgir alguma coisa nova também, né? Que a gente não conhece, porque as novidades surgem toda hora, né? O Bárbara, assim, de fato, a gente está vivendo um momento inédito no país, né? Que é juros baixos. O Brasil nunca teve juros tão baixos, né? Com previsão de cair mais ainda. Então, isso é uma novidade para o investidor. Como é que a gente se adapta ao mercado, né? Ao mundo de juros baixos? E aí você olha lá para fora, você vê países que há muito tempo têm juros baixos, até negativos, como Japão, Alemanha, Estados Unidos, e como é que é o comportamento do investidor lá fora. Para ele ter um retorno maior, de fato, ele precisa arriscar mais, investir em ativos que tragam mais retorno do que simplesmente a renda fixa. Mas eu volto, né, dou um passo atrás ainda. Eu acho que o mais importante nessa trajetória e eu vou responder a sua pergunta, não estou fugindo dela não, tá? Até o final da live eu respondo. Mas o mais importante dessa questão não é... Aqui vai minha primeira orientação, né, se é que eu posso chamar. Não é se você vai investir em renda fixa, se você vai investir em bolsa, se você vai investir em dólar ou imóvel. O mais importante é guardar dinheiro. Não, tá? Eu vou dar ao longo da live aqui, eu vou dar algumas dicas do Warren Buffett, que é um mega investidor, sócio majoritário da Berkshire Hathaway, um investidor que tem no seu patrimônio mais de 100 bi de dólar né, de patrimônio. Então, não é o Raul que está dizendo, tenha dinheiro guardado, né? Então, guarde dinheiro. Essa é a primeira dica. Essa é uma dica, acho que fundamental, porque no longo prazo, independente de onde você coloca o seu dinheiro, seja em... Mais a imagem. E isso é tão difícil, né, Raul? Guardar dinheiro, né? Essa dica é realmente muito difícil, né? Porque eu acho que todo mundo... eu acho que todo mundo, não sei se todos concordam comigo, mas eu acho que todo mundo, por mais que a gente ganhe, a gente sempre acha que ganha pouco, né?
E quanto mais você ganha, mais você vai criando necessidades. Coisas que antes não eram necessárias e que depois, quando você ganha dinheiro, se tornam necessárias, né? Então, essa dica, guardar dinheiro, que é uma dica de ouro, que eu sei que é uma dica de ouro, mas é uma dica realmente muito difícil, né? Tá travando de novo, Raul. Eu não tô ouvindo a sua voz. Cortou? Cor... eu também, para mim também tá cortando um pouco. Cortou Deixa um eu pouco também pro aqui, tá? 4G, É assim, não sei se eu porque peguei a pode ser que sua... seja a minha. Não tá me ouvindo? Acho que a gente vai ter que fazer uma outra live. Pronto, vamos ver se melhorou. Oi, Raul. Viviane Pérez colocou uma questão que eu acho muito importante. A pandemia tá. A Viviane falou que está ouvindo bem a gente. A pandemia está servindo para a gente reavaliar os gastos efetivamente necessários. Isso, de fato, eu acho que, pelo menos para mim, né? Eu realmente tenho feito isso. Já há algum tempo eu fazia isso e a pandemia só veio para me mostrar que realmente é o caminho. É, Não. Bom, cortou um pouco, Bárbara. Não sei se eu peguei aí o que você queria dizer e comentário da Viviane. Eu vi o comentário da Viviane aqui. Mas, assim, só voltando tá travando de novo. seu comentário de que é difícil guardar Oi, dinheiro. Raul, você tá Exercício. travando de Aí, novo para travou mim. de novo? Você está me ouvindo? Bárbara? Engraçado que parece que quando tem alguns minutos de live é que começa a travar. No início não trava, e depois começa a travar. O Nessas horas. Instagram não quer que as nossas lives sejam muito longas, pelo visto. Tá indo e voltando. Eu. Agora eu tô te ouvindo, Raul. A imagem é que tá travada. Eu entendo de finanças, de tecnologia e melhorar um pouco mais aqui o meu Não, conhecimento agora eu não tô tecnológico. ouvindo. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Pode continuar. Tá me vendo, me ouvindo? A gente vai ter que fazer outra live? Tá? Posso? Então, onde estávamos? Então, em relação ao guardar dinheiro, né? Isso fácil, mas é de Tá, mas eu tô ouvindo. Eu não controlar sei os se o pessoal tá nossos ouvindo, mas eu tô conseguindo pegar o que você tá falando. De controlar o fluxo de fluxos de caixa, caixa, nossas entradas que é e difícil, saídas, sim, guardar as nossas dinheiro. despesas, para poder ter uma capacidade
Tá indo e voltando. Então, o hábito, o mais importante é ter o hábito. Porque se você tem o hábito de poupar, Tá. eu vou. Ok, ok. Eu vou deixar a live, então você sai e entra de novo. Eu vou tentar mudar de melhor o sinal aqui. Eu vou tentar o Wi-Fi. Eu vou sair e entrar de novo. Eu vou sair e entrar de novo. Melhorou. Melhorou, melhorou. E guardar quanto tiver, né, Raul? Porque a gente pensa assim, eu não vou guardar, sei lá, R$ 100 por mês. Melhorou não, se você agora? tem R$ 100 por mês que sobra, guarda aqui. R$ 100 por mês, né? Então vamos lá. Não é guardar Vai ficar na mão aqui. sempre, né? Independente de quanto você ganhe, né? Travou de novo. O importante é entrar. Tem que estar sempre entrando. Travou de novo. Tá. Pois é, não conseguimos fazer essa direito, né? A gente pode tentar marcar um outro dia. Deixa eu tentar mudar de lugar e tentar o Wi-Fi aqui. Tem que marcar outra live, né? Aí. Tenta sair, Raul, e entra. Tô vendo. Você tá andando pela casa, né, para tentar achar um ponto melhor. Tá me vendo agora? Vê se melhor. Bom, vamos lá. Mudei de lugar aqui. Vamos lá. Então, o que eu estava dizendo é ter o hábito de poupar, né? É claro que para determinados valores, né, para determinar os valores, a gente desenha um estudo para a pessoa, né? Por quê? Porque depende muito dos objetivos de cada um, né? Depende muito dos objetivos de cada cliente, né? E aí esse desenho ele está de acordo com os objetivos, sejam de curto, de médio ou de longo prazo de cada cliente, né? Então, aí já entrando na sua pergunta, né, aonde investir? Os objetivos de curto prazo, eles têm que correr cada vez menos risco. Então, você tem que ter investimentos bem conservadores, que não oscilem tanto, para que, em caso de uma necessidade, serem acessíveis. É o que a gente chama da reserva de emergência. E é justamente um período como esse, que a gente está vivendo, né, de pandemia, que a reserva de emergência pode ser usada. E aí eu vou te dar alguns exemplos de clientes que perderam parte da renda, são clientes assalariados que perderam parte da renda, clientes empresários que foram diretamente impactados na sua renda também por conta do negócio em si, a gente está te ouvindo muito com a bem. pandemia, estou na improvisação aqui, ficou pior, né? Que na pandemia tá, mas a luz aqui é que eu... Não, deixa sem luz. Então, agora está no Wi-Fi. Legal, Natália. Então, essa é a primeira dica. Tenha o hábito de guardar dinheiro e separe em caixinhas. O que é curto prazo, o que é o médio prazo, o que é longo prazo. Conforme os prazos maiores, né, o médio prazo, acima de 1 ano, de até 5 anos, você já pode correr um pouco mais de risco nos seus investimentos para aquela parcela do seu patrimônio. E o longo prazo, você pode sim correr mais riscos, porque as crises elas vêm e vão. Então, se pegar historicamente, você tem crises a cada 10 anos, a cada 12 anos. Então, nesses intervalos é que a gente vai
perceber o que o efeito de longo prazo pode fazer. Então, quando E o que quando você você acha, faz Raul, que é investimentos de longo prazo, razoável eles podem correr se mais falar risco, para ter porque são em aquela curto parcela prazo, né? Tem gente que menor fala que você que não tem que vai ser ter pelo impactado, menos 6 meses sejam em 2 meses de de pandemia, em 3 vida meses de dos pandemia, seus ou em 6 custos meses de pandemia, pagos, ou em né? 1 ano de Assim, pandemia. guardados nessa reserva a curto prazo. Você acha que é mais ou menos? Aham, entendi. É, É, se- perfeito. Então, 6 meses é uma, então, 6 meses é uma média boa, tá? aham, Vai de 3 a 12. Aí depende é da uma boa. característica e do perfil de cada cliente, mas 6 meses é uma boa média. Ó, deixa eu pegar aqui um comentário da Patrícia Montenegro aqui, ó. Ter o Raul no seu pé para guardar dinheiro. Eu sou chato, eu confesso que eu sou chato com os clientes, sem ser inconveniente, tá? Às vezes, tem umas histórias interessantes que eu não vou comentar numa live para não expor as pessoas, mas o meu papel é esse, né? Para atingir os objetivos das pessoas, né? Fazer mostrar o caminho, acompanhar, para que as pessoas atinjam a independência financeira. O meu papel é igual do personal É. trainer, é igual É que as da mulheres, pelo menos, nutricionista, né? Do adoram investir em nutrólogo lá. bolsa, né? Se você Não, começar a não comer bolsa de chocolate valores, né? demais, Gosto de investir em churrasco bolsas, demais, massa bolsas de demais, marca, não né? vai ter Bolsas dieta que dê coloridas, bolsas resultado, né? pequenas, bolsas Então, médias. a gente é o. Conhece bem, né? Agora Tem, os homens devem ter outros investimentos que eles gostam também, né? eu conheço bem. Eu tenho algumas clientes mulheres que. Mas, sim, todos têm. Bárbara, o importante é viver a vida em equilíbrio. Eu costumo dizer isso para todo mundo, né? É claro que você tem que ter a liberdade de poder fazer as compras, né? Satisfazer o seu ego, satisfazer o seu bem interior, né? O seu ser interior. Entendi. Raul, Mas deixa eu te desde perguntar uma que outra você tenha um coisa que controle me do seu fluxo de preocupou. Eu caixa, ouvi você vai falar saber o agora, quanto nesses tempos gastar de e quando pandemia, e me gastar, preocupou. A gente até lá fazer investimento em no bolsas, escritório, em que quer que a seja. gente faz muito questões de planejamento familiar, né? Planejamento sucessório. E a gente sabe que no Brasil o custo de um inventário não é baixo. Então, não é muito raro a gente ver situações em que os herdeiros se veem numa situação em que eles herdam um patrimônio bom, razoável, mas que às vezes essas pessoas não têm dinheiro, não têm liquidez, né, para poder tocar o inventário. E aí, quando a gente fala de tocar o inventário, não só despesa com advogado, mas despesas, enfim, os tributos, o ITCMD, e custas judiciais, etc., e custas cartorárias, se for o caso de fazer uma escritura pública, etc. Então, a gente até no escritório orienta muito aos nossos clientes que tenham um seguro de vida, pelo menos para que os seus herdeiros possam, ainda né, que sejam pessoas que tenham patrimônio, para que os seus herdeiros possam ter esse dinheiro do seguro como uma fonte de recurso para arcar com os próprios custos do inventário. E aí agora, durante a pandemia, veio a notícia de que muitas seguradoras não estavam pagando seguro de vida para as pessoas que faleciam em função da Covid. Logo depois, veio uma seguradora grande e falou que apesar de ter no contrato uma cláusula excluindo esses casos de pandemia e tudo, que ela iria pagar o seguro de vida. E logo depois disso veio uma série de seguradoras falando que sim, que pagariam. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e principalmente sobre o seguro de vida em si, né? Se vocês também recomendam essa questão do seguro de vida, se vocês veem isso como uma coisa importante, como é que está essa questão do seguro de vida na pandemia, da cobertura na pandemia?
Legal. Bom, eu vou dar os créditos aqui. A Silvia acabou de entrar. A Silvia é a nossa responsável pela área de seguros e foi ela que toma conta da área de seguros e me deu todas as dicas de como que está acontecendo, né, nessa época de pandemia, a cobertura das seguradoras e dos respectivos seguros. Bárbara, bom, a informação que a gente tem é que as seguradoras com as quais a gente trabalha, e são diversas, né, em geral as seguradoras não bancárias, que não são atreladas diretamente a banco, elas estão pagando o seguro, como você disse, apesar da cláusula de exclusão por epidemia ou pandemia, mas elas estão pagando, elas só pedem uma carência de 90 dias, ou seja, se você aderir ao seguro hoje, ela só vai pagar se você tiver o sintoma, né, a doença diagnosticada daqui a 90 dias, depois de 90 dias, né? Então, das seguradoras com as quais a gente trabalha, a gente ainda não teve nenhum caso no escritório, mas das seguradoras com as quais a gente trabalha, a informação que a gente tem é que sim, elas estão pagando. Sobre a importância do seguro, eu acho que é fundamental, né? A gente no Brasil tem a síndrome do super-herói, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que as coisas só vão acontecer com o vizinho. Só que a gente esquece que a gente é vizinho de alguém também, né? Então a gente também pode sofrer de alguma questão de saúde, onde o seguro, seja ele, né, o seguro que cubra o falecimento, ou seja ele um seguro de vida, que paga em vida, vai ajudar muito a cobrir custos e gastos inesperados, né? Então, como você disse, o seguro de vida ele é importante no caso da sucessão, para custear inventário, e aí a gente já tem alguns casos aí, alguns exemplos que a gente participou em conjunto de clientes em comum, e a gente, e até antes disso, né? Não só na sucessão, mas no próprio estudo que a gente monta para atingir os objetivos do cliente, sejam os objetivos da independência financeira, sejam quaisquer outros objetivos que ele tenha, se acontece alguma coisa nesse meio do caminho, né, como é que ele faz? Ele interrompe o objetivo que ele tem? Não, ele precisa ter algo, né, como um gerenciamento de riscos para poder suprir esse assim, tempo, né, que ele... Você falou sobre os seguros não bancários, que né? ele A gente vai vê ter, que por decorrência de não ter capacidade mais muito de gerar essa comum os renda. bancos normalmente criarem obstáculos para pagar quando tem efetivamente um sinistro, né? Existem seguradoras que são diferentes, né? Que na verdade fazem uma análise de risco antes, não é isso? Exato. O seguro de vida ele ficou estigmatizado por ser um produto ruim para o cliente, né? Isso é uma questão, é culpa nossa, né, do mercado, de ter vendido dessa forma, né? Mas o seguro, o produto, ele vem se desenvolvendo muito de uns tempos para cá, como você falou, com a entrada de novas seguradoras no mercado, seguradoras que fazem essa pré-avaliação antes da aceitação do titular, né, do segurado, e aí você tem não uma garantia, mas você tem uma chance maior, uma possibilidade maior de receber, de ser indenizado, que é o objetivo final do seguro, né? As pessoas não contratam seguro para usar, mas quando precisam tem que usar. É aí que você vê se o seguro é bom ou ruim. Então, de fato, assim, os seguros, eu não sei se vocês, como advogados, estão mais a par do que eu
sobre decisões judiciais aí de seguradoras não pagarem, ou de clientes que A recorram gente também, à indenização, a gente mas viu uma mudança muito grande, né, a nesse ramo do experiência que a seguro gente de uns tem é tempos que para cá as aqui no Brasil, seguradoras eu acho. não Com a ligadas a entrada de banco outras seguradoras no mercado, que estão na verdade tem um produto diferenciado, pagando, né? Elas estão indenizando fazem seus clientes. efetivamente uma análise de saúde do cliente antes dele entrar na seguradora, então elas não têm tantas cláusulas que para não pagar no caso de sinistro, né? Então acho que isso mudou bastante realmente, essa questão do seguro. Então, Raul, o que eu faço afinal de contas com os meus milhões agora na pandemia? Devo tirar lá da. Só para finalizar a questão do Cada seguro, um tem que ter o seu, né? Tá questão certo. do seguro de vida, seja para pagar por falecimento ou em vida, é igual escova de dente, cada um tem que ter o seu, né? Agora vamos para os investimentos. Bom, vamos lá. Exatamente. Mas vamos lá, vamos para os investimentos. Os investimentos, Bárbara, como eu falei, se a gente monta um estudo, se a gente monta um plano para o cliente atingir os objetivos dele e separa os investimentos dele em caixinhas, a parte de maior risco, né, onde a gente de fato vai recorrer a investimentos mais rentáveis, não ficar numa rentabilidade de poupança que hoje está dando 2,10% ao ano, ou de um fundo DI, um fundo de renda fixa mais simples, ou de CDBs né, títulos de renda fixa que vão seguir o CDI, que está 3% ao ano, até menos um pouco, né, mas deveria replicar o que é a taxa básica de juros, a Selic. A gente procura fazer uma boa alocação da carteira do cliente. Ou seja, distribuir o que a gente chama do asset allocation, né? Distribuir a carteira do cliente bem equilibrada de acordo com o perfil de cada um. Então, tem gente que está mais apto a correr risco, tem gente que tem menos aptidão a risco. E aí tem uma questão comportamental, enfim, que aí vale até uma outra live, que 99% das decisões dos clientes são comportamentais e não técnicas, né? É o que a gente do nosso lado estuda, que são as finanças comportamentais, mas isso deixa para um próximo tema. Mas a gente procura analisar, assim, dentro de cada caixinha dessa, dos objetivos dele de curto, médio e longo prazo, como é que está a carteira de cada cliente. Então, se a gente pegar, né, um histórico desses últimos meses aí de pandemia, em março, o Ibovespa fechou 30% para baixo, né, caiu 30%. Chegou a fechar, a bater 42% negativo, né, no ápice do estresse, né. Em abril ela já subiu 10%. Enfim, e mês de maio também está, se não me engano, está positivo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Né? Que não adianta a gente tomar decisões precipitadas de que caiu 30% ou 42% e agora eu vou sair. Se é o dinheiro de médio e longo prazo, não entre em pânico, né? Porque uma hora volta, né? Por mais que não tenha voltado os 30%, a gente vai ajustar uma coisa aqui, uma outra ali, para se adequar a esse novo cenário, né? Mas não sair apertando o botão de entradas e saídas, porque aí entra ainda num outro fator, né, que é a sua área, que é a questão tributária, né? Se você começa a entrar e sair, você começa a pagar imposto, às vezes, que não é necessário. Então, isso é uma outra dica do Warren Buffett. Saiba a hora certa de sair dos seus investimentos.
Então, isso é uma das coisas que a gente, ao investir em produtos, né, em ativos de maior risco, não se precipite, né? Saiba o que fazer e aonde entrar. E aí eu vou dar um outro dado aqui, né? Eu falei da Bolsa, né, do Ibovespa, mas se você pegar os índices, o índice imobiliário e o índice de renda fixa também caíram nesses períodos, né? Se você pegar em abril, você teve a maior saída de fundos de investimento. 91 bilhões de reais saíram de fundos de investimentos. O que mais saiu foi justamente de renda fixa, né? 50 e poucos bilhões saíram de renda fixa, 58 se não me engano. Então, esse é o efeito manada, é o que a gente evita que o nosso cliente faça, né? Haja por impulso. Não adianta agir por impulso, porque senão, outra dica do Warren Buffett, você vai comprar na alta e vender na baixa, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo erradamente, né? Não adianta, é o contrário, né? Compre na baixa e venda na alta. Por isso que é importante guardar dinheiro, porque você vai estar sempre com liquidez. E aí aproveita esses melhores, é uma boa oportunidade, esses momentos, né, onde a Bolsa, por exemplo, bateu lá em 60 mil pontos, quem tem caixa, quem tem liquidez, sobre vai essa questão se aproveitar a tributária, oportunidade de comprar, é uma janela de oportunidade. Já vem puxar a sardinha para o meu lado. Isso é outra questão importante, né? Porque assim, cada tipo de investimento Agora, tem a sua forma de tributação diferenciada. Também, né, e que também é diferenciada dependendo se o investidor for uma pessoa física ou pessoa jurídica. Então é muito importante ver esse outro lado também da tributação. Porque às vezes você está optando por um investimento que é mais rentável, mas que, na verdade, em função da carga tributária, ele deixa de ser tão rentável. Outro dia eu estava olhando, por exemplo, o rendimento de CDB e comparando com poupança, para investidor menor, né? Às vezes, dependendo de quanto você tem investido, é melhor investir em poupança, porque a poupança tem isenção tributária, né? O CDB, apesar de render mais, ele tem a tributação. Então, assim, tem essas questões que precisam ser vistas também. E que aí é exatamente o que você falou, que eu acho que assim, essa questão de investimento ela é muito customizada, né? Ela depende de cada pessoa. E que na área tributária é exatamente a mesma coisa. Então, assim, a solução não é a mesma para todo mundo, né? Vai depender do perfil da pessoa. Exato. Não pode ser. Não pode ser. E assim, eu concordo, você tem que fazer conta no final, para saber se um CDB é mais vantajoso financeiramente do que e tributariamente do que uma poupança, você tem que fazer conta. E tem que alinhar isso ao seu objetivo, né? Tá bom, eu quero ganhar 2% na poupança, mas durante quanto tempo? Se for por muito tempo, no final não vai chegar na independência financeira, a conta não vai fechar. Eu volto. No final, todo mundo quer independência financeira, por isso que as pessoas jogam na Mega Sena, né? Estou sendo repetitivo aqui, mas é para frisar bem isso. Tem uma pergunta aqui da Isabela, é a hora de vender dólar? Legal a pergunta, porque me dá um gancho para falar aqui. A gente falou de bolsa para baixo, a gente falou de resgate de fundos, né, de índice de renda fixa para baixo, índice imobiliário para baixo. Quem ganhou nessa pandemia? Dólar e ouro. Quem subiu nesses 2 últimos meses aí, de março e abril? Dólar e ouro, né? O dólar até uma semana atrás bateu 5,95, quase 6, né? Lembrando que em janeiro estava 4, abril a 4,02 o ano. Então é uma alta de mais de 40%. Hoje antes da live aqui, estava 5,34, então caiu bastante. Isso só mostra que é muito volátil, mas é importante ter também, dentro das caixinhas, uma parcela de dólar, de ouro, enfim, do investimento. Você faz um hedge, né? Você faz um hedge em ativos que diversifiquem a sua carteira de investimentos.
Porque são justamente esses ativos que, no momento de crise, vão segurar a carteira ou vão fazer a carteira andar. Para Disney não dá. Exatamente. Para Disney não vai, né? A partir de quarta-feira Então, tá Isabela, eu barrado acho que na não é Disney. hora de vender dólar, a menos que você queira viajar, e como eu acho que você não vai viajar, né? Pelo menos a gente está numa época de ficar em casa, eu não acho que é hora de vender dólar. Pois é. Então, é sempre bom ter dólar na carteira, principalmente para o longo prazo, né? Porque quando a gente fala de longo prazo, o dólar, em geral, ele desvaloriza menos do que o real, né? Então, você mantém o seu poder de compra lá no longo prazo, isso vai fazer muita diferença. Eu fiz um exercício, Bárbara, que eu acho legal, para mostrar o quão importante é você guardar dinheiro, tá? Eu vou tentar me lembrar aqui de cabeça, tá? Imagina uma pessoa que, voltando ao exemplo lá dos 19 novos milionários brasileiros de 2011, imagina uma pessoa que tenha R$ 1 milhão, com 35 anos ou 40 anos e que guarde R$ 10.000 por mês, tá? Essa pessoa, se fizer um investimento a 6% ao ano, descontado a inflação, né, que rentabilize 6% ao ano descontado a inflação, ela vai ter no final de 20 anos, ou seja, aos 55 ou 60 anos, R$ 7.700.000. Tá? Então, isso é só para mostrar que assim, Raul, mas eu não consigo guardar R$ 10.000 por mês ou eu não tenho 1 milhão. E aí você levantou aquela questão de e se eu guardo 100, 200, R$ 500? O importante é guardar dinheiro, né? Aí a gente tem que desenhar para ver quais são os objetivos, para ver se vai conseguir chegar na independência financeira. E o que tem que ser feito para chegar na independência financeira. Mas esse exemplo que eu estou dando é um exemplo que a gente convive com ele bastante, né, na nossa rotina. Ou seja, um cliente que tenha R$ 1 milhão e que guarde R$ 10.000 por mês. Se esse mesmo cliente não guarda nada e tem R$ 1 milhão, no final de 20 anos, com a mesma taxa de 6% ao ano, ele vai chegar a R$ 2.400.000. Ou seja, esses R$ 7.700.000 vão dar a ele, a partir dos 55 ou 60 anos, uma renda de R$ 31.000 até os 85 anos de vida dele. Então, para uma família de classe média alta brasileira, que tenha um custo de vida, um padrão de vida de aproximadamente R$ 25.000, que é um público com os quais a gente lidar no nosso dia a dia, ela guardando dinheiro por 20 anos, ela vai chegar à independência financeira aos 55 ou 60 anos. Agora, quem não guarda dinheiro e tem o mesmo dinheiro que a pessoa que guarda hoje, ela provavelmente não vai chegar na independência financeira daqui a 20 anos. Isso é só um exemplo de quão importante é guardar dinheiro. Aí o volume ou o valor... Tá? Guardar dinheiro é o mais importante. Nosso contador entrou aí na live. Bom, Raul, tem Ivan Rocha. Seja bem-vindo, Ivan Rocha. Isso é realmente muito difícil. Porque é aquilo, né, que eu estava comentando no início. Eu acho que, por mais que a gente ganhe, a gente sempre vai criando necessidades. O ser humano é assim, né? A gente, viva a vida quando em ganha equilíbrio, pouco, mas você guarde tem dinheiro. as suas necessidades lá, acha que está tudo bem. Se você passa a ganhar mais, você passa a ter outras necessidades, né? Então é complicado, você tem que segurar um pouco essas suas necessidades, entre aspas, né? Que na verdade são necessidades que a gente cria, né? E é interessante porque a pandemia, como a Viviane comentou ali, está ajudando a gente também a repensar isso, né? Gastos que às vezes a gente tinha e são absolutamente dispensáveis. E ver também como é importante guardar dinheiro, né? Para um momento desse até, né?
Eu acho, Bárbara, que esse momento ele nos dá a oportunidade de O pacote de rever os internet nossos precisa. O conceitos sapato a bolsa definitivamente não, de porque vai para necessidades, onde? né? Como você falou. Agora, por exemplo, eu tô de chinelo. Será Não que a gente preciso de precisa sapato para mesmo nada. daquele sapato, daquele vestido, daquela bolsa, daquele pacote de internet? Agora, pacote de internet precisa, né? É verdade. É. Pois é, então, pois é. É, então, é rever esses conceitos e ajustar o nosso fluxo de caixa. Às vezes, o que para a gente não tenho o que cortar, não tenho o que mexer, só tem duas saídas. Ou você aumenta a sua receita, então passa a ganhar mais. Isso é outra dica do Warren Buffett. Tenha mais de uma fonte de renda. Seja o aluguel de um imóvel, seja os rendimentos dos seus investimentos, seja a sua renda Legal. oriunda do trabalho. Raul, tem Enfim, mais alguma coisa que busque você acha que é bom a outras gente ir fontes de encerrando para a renda. gente conseguir salvar a live? Lembrando a Então, ou a todos gente que aumenta a essa nossa live vai renda, ou a ficar gente lá no diminui nosso nossas despesas. É a única YouTube. forma. E A pense no gente longo criou um prazo. YouTube no escritório que a gente está colocando todas as lives lá. Eu acho que a gente comentou sobre tudo que a gente tinha esperado. Infelizmente não tem uma receita de bolo, né? Acho que a única coisa que fica é que realmente tem que guardar dinheiro, né, Raul? E queria mais uma vez te agradecer a todo o pessoal da Jobim, falar que a nossa parceria tem sido maravilhosa, é um prazer enorme trabalhar com vocês. Espero algum dia alcançar a minha independência financeira com a ajuda de vocês. E, enfim, obrigada pela participação de vocês. A Andréia está falando que precisamos de mais uma live. Eu acho que a gente tinha que fazer uma live dessa toda semana, praticamente, porque essa coisa de guardar dinheiro tem que entrar como se fosse um mantra. Mais uma live, é verdade. Na mente das pessoas, né? Porque realmente é muito questão difícil. Tecnológica para a gente fazer. É muito difícil guardar dinheiro. Uma live não... É isso aí. É isso aí. Então, Bárbara, a recíproca é verdadeira, a gente também está muito satisfeito com a nossa parceria, a gente gosta muito, vocês complementam o nosso trabalho, porque sempre que a gente recebe uma demanda de um cliente, uma demanda financeira, atrelada a essa demanda financeira tem uma demanda contábil e uma demanda jurídica. Então, é importante contar com a ajuda de vocês, com a competência de vocês, com a expertise que vocês dão nesse suporte aos nossos clientes. É difícil. E eu estou à disposição. Se alguém esperava aqui uma bala de prata, né, uma dica esmagadora, né, aquela que vai ficar rico da noite para o dia, desculpa, eu decepcionei vocês. Mas, assim, a gente tem algumas dicas interessantes que as pessoas têm ganhado dinheiro nesse momento de pandemia. Justamente pelas oportunidades que aparecem, né? Então, depois que eu divulguei essa live para algumas pessoas, alguns clientes, muitos me falaram assim, olha aqui as oportunidades, meu investimento pré-Covid, meu investimento pós-Covid. É isso, sim, naturalmente... quando o mercado está embaixo, você tem mais oportunidades. Muito obrigada, Raul. Quem tem Até a liquidez, próxima, quem tá? tem caixa, vocês, vai se sobressair. tchau, tchau. E como é que faz liquidez e caixa? Guarda dinheiro.